Então, pessoal, estamos falando das falhas de mercado. Falhas essas que fazem com que seja necessária, a intervenção do governo, nas relações de consumo, principalmente no que diz respeito a estar presente, estar desenvolvendo atividades, sendo também empresário, sendo prestador de serviço. Para quê? Para conseguir minimizar ou resolver os problemas advindos das falhas de mercado. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Show de bola? Volta no slide lá para a gente ver uma outra falha. Oligopólio. Pequenos números de empresas, geralmente de grande porte, que dominam parcela relevante do mercado. É comum que as 5 maiores empresas detenham 70% das receitas operacionais totais do setor. Pode conduzir à formação de um cartel. Cartel é a estrutura de mercado que mais se observa na realidade. No Brasil, mineração, 90%. Montadora de veículo, 96,8%. Eletrodoméstico, 81,7%. Aviação, 93,5%. Fechando aqui, ó, em mim. Oligopólio. Pequeno número de empresas tem uma grande fatia de mercado. No mínimo 70%. É diferente de monopólio, onde somente uma empresa e exclusivamente ela tem aquele produto ou tem aquele serviço. Não confunda. Então, oligopólio. Vamos voltar um pouquinho no governo Collor? No governo Collor, 20 e poucos anos atrás, antes da abertura da economia, por exemplo, para os veículos importados, você tinha 5 empresas aí que dominavam quase que 100% do mercado automobilístico no Brasil. Volkswagen, Ford, GM, Fiat. Acho que só 4. 4 ou 5 empresas, só para você entender. Naquela época, você tinha poucas empresas que produziam praticamente todos os veículos da indústria nacional. Tinha uma outra empresa que instalava no Brasil, Gurgel da vida, nacional, ou Miura, mas não tinha muito resultado, não conseguia uma parcela relevante. Nessa época, quando o Collor ele abre a economia brasileira e ele diminui a taxa e o imposto de importação, você começa a ter várias montadoras chegando aqui. Consegue entender? Professor, hoje, realidade de hoje, eu ainda posso afirmar que poucas empresas no segmento automobilístico têm a maior fatia no mercado? Ainda posso afirmar isso. Isso é monopólio? Não. Isso é o quê? Oligopólio. Lembrando que naquela época, quando o Collor abriu a economia, ele teve uma certa barreira. Porque essas empresas que tinham esses oligopólios, que eram quase cartéis, quase ditavam preço e etc. e tal, elas não ficaram satisfeitas em ter que dividir parte, uma fatia considerável do mercado, que era na época o mercado automobilístico. A gente, quando dá aula de administração pública, a gente faz alguns comentários do governo Collor. O governo Collor não foi um governo assim que trouxe muitas contribuições para a administração pública em termos históricos. Por outro lado, a única realmente contribuição que a gente pode afirmar do governo Collor é essa. Ele abriu a nossa economia, diminuindo, minimizando a questão dos oligopólios. Detalhe, Distrito Federal, poucas empresas têm praticamente a maioria dos postos de gasolina. O que seria um cartel? Todo mundo combinar de vender a gasolina pelo mesmo preço. A gente comanda o mercado, a gente tem a maior parte, a fatia do mercado, poucas empresas, mais ou menos 5 empresas, que têm praticamente 90%, 80% do mercado aqui no DF, da questão dos combustíveis. Consegue entender? Isso não é um monopólio, isso é um oligopólio. Se você tem um oligopólio, significa dizer que você precisa de uma atuação do Estado, um Estado intervencionista, para diminuir esse oligopólio e não permitir que na relação de consumo, aquele que consome aquele produto ou aquele serviço seja prejudicado. Então, dentro desse contexto, surge o governo, ou o Estado intervencionista que vai intervir para acabar com essas falhas de mercado. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Volta lá. Acompanhe comigo na tela. Próximo slide. Muito bem. Falha de mercado.
Monopólio e monopólio natural. A mesma coisa? Existência de monopólios naturais. O monopólio natural, por definição e por funcionamento, trabalha com bens exclusivos ou com pouca ou nenhuma rivalidade. O que quer dizer isso? São bens exclusivos que não há interesse de outras empresas entrar no segmento. Por outro lado, as autoridades preservam esses mercados do monopólio natural porque eles, no caso de uma entrada de uma outra empresa, vai haver perda de eficiência. Vai haver capacidade produtiva ociosa. Exemplo, água e energia. O governo acaba sendo obrigado a assumir a produção ou criar agências, que daqui a pouco chega no ponto que eu quero, agências reguladoras que impeçam a exploração dos consumidores. Vamos pensar? Fecha aqui em mim. Água, monopólio natural. Até pouco tempo atrás, todas as empresas de água estavam nas mãos do governo. O que uma empresa de água faz? Vai lá numa nascente ou no manancial, com autorização do governo, extrai aquela água, através de tubulação, através de encanação, essa água chega até a casa das pessoas. E a empresa de água também faz a captação dos esgotos. Presta atenção. Você já imaginou se na mesma cidade tivesse 2, 3 empresas que fazem o mesmo serviço? Você já imaginou se na minha casa tivesse uma torneira com a empresa A, uma torneira com a empresa B e uma torneira para a empresa C? O que eu quero mostrar para você? A água, a energia é um monopólio natural, porque é uma atividade que não é uma atividade onde a concorrência é interessante para a empresa. Você faz um investimento altíssimo, investimento de longo prazo, e de repente não é o caso se tem uma concorrência. Outra coisa, se você tivesse 2 empresas concorrentes, na minha casa, se tivesse torneira de 2 empresas diferentes, ia ser difícil para o governo também regular a qualidade da água. Moral da história, os monopólios naturais existem e, geralmente, nos monopólios naturais, a titularidade do serviço está na mão do governo. Aliás, a titularidade de todos esses monopólios naturais, em termos históricos, estava na mão do governo, até o governo Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque o governo FHC privatizou várias dessas empresas. Se você privatiza uma empresa que num determinado local, numa determinada região, ela tem um monopólio natural, você precisa de um rigoroso sistema de regulação. Aí, mais uma vez, surgem as agências reguladoras. Né? Você já imaginou se na nossa rua tivesse, né, um poste de energia da empresa X e do lado outro poste da empresa Y e do lado outro poste da empresa Z? 3 postes diferentes com 3 fiações diferentes? Consegue entender? Há pouco tempo atrás, o governo federal, né, ele divulgou que a luz, né, o valor da luz, o preço estava diminuindo. Porque é uma atividade que está debaixo da regulação do governo e dos órgãos e entidades ligadas ao governo. No caso, das agências reguladoras. Beleza? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. Externalidades. Também é uma falha de mercado. Se é uma falha de mercado, existe a necessidade de intervenção por parte do governo. Uma fábrica pode poluir um rio e, ao mesmo tempo, gerar empregos. Olha que coisa interessante. Assim, a poluição é uma externalidade negativa, porque causa danos ao meio ambiente. E a geração de empregos é uma externalidade positiva, por aumentar o bem-estar e diminuir a criminalidade. Nesse contexto, o que o Estado intervencionista tem que fazer? O Estado intervencionista deverá agir no sentido de inibir atividades que causem externalidades negativas, como no nosso caso aí, a poluição, e incentivar atividades causadoras de externalidades positivas. Incentivar, fomentar a externalidade positiva. Fechando aqui, tanto a negativa quanto a positiva são falhas de mercado. Poluição negativa, eu vou ter que ter algo rigoroso, um rigoroso sistema de fiscalização e regulação, para não ter, né, a questão da poluição. Por outro lado, eu preciso gerar emprego e gerar renda. O governo tem que ter política pública para permitir, para fomentar, para incentivar
a geração de emprego, a geração de renda. Isso é bom para a população, isso é bom para o governo que arrecada mais impostos, isso é bom para o Brasil. Mas vamos falar um pouquinho mais de externalidade negativa e externalidade positiva. Próximo slide. Eu trouxe também alguns outros exemplos aí, ó, que está no seu slide. Acompanhe comigo aí, ó. Externalidade positiva. Uma propriedade vizinha bem conservada que faz subir o valor do mercado da nossa. Né? Olha que coisa boa. Uma propriedade, né, que dá todas as condições e a minha propriedade vai lá de carona. Um perfume agradável usado pela pessoa que vai sentada ao nosso lado. Externalidade positiva. Melhores hábitos de condução que reduzem o risco de acidentes. Os motoristas que estão dirigindo os ônibus mais preparados. Isso diminui o risco de acidente. Progresso científico, educação, vacinação. O que é isso? Externalidade positiva. Fecha aqui em mim. Aqui no Distrito Federal, sem querer puxar o saco de governador, eu já falei para você que eu sou imparcial. Né? Está tendo um programa de vacinação de HPV para as meninas pré-adolescentes, 11 a 13 anos, alguma coisa assim, 10 a 13 anos. Meninas que estão iniciando ou vão iniciar ainda a atividade sexual. Isso é uma externalidade positiva, porque evita que essas meninas em contato com esse vírus do HPV fiquem doentes, desenvolvam a doença, né, e de repente, né, podem até chegar a ter câncer de colo de útero. Isso é uma externalidade positiva. O governo tem que incentivar, o governo tem que fomentar a externalidade positiva. E o governo tem que coibir a externalidade negativa. Volta no mesmo slide. Olha a externalidade negativa aí, ó. Poluição atmosférica, poluição das águas, festas barulhentas na vizinhança. Professor, festa barulhenta na vizinhança isso é uma externalidade negativa? Claro. Trânsito congestionado. Né? O que mais? Fumo de cigarro. Porque nós temos os fumadores, os fumantes passivos. Tem até um colega meu, né, que trabalha aqui comigo que fuma também. Né? Então a gente de vez em quando é fumante passivo. Subida nos prêmios de seguro devido ao consumo de álcool, tabaco por parte dos outros. O prêmio passa a ficar mais caro porque a galera consome mais álcool. E vista obstruída. Exemplo de externalidade negativa. Fecha aqui em mim. Na externalidade negativa, o governo vai ter que coibir. Coibir a poluição. Coibir o barulho exagerado a determinadas horas da noite. Coibir que pessoas, fumantes passivos, sejam prejudicados porque tem fumante ativo. Por exemplo, a gente sabe que nos restaurantes, por uma lei federal, fumante e não fumante tem que ficar separado. Isso também nos hotéis. Há uma separação. Porque o cigarro é uma externalidade negativa. E quem muitas vezes não fuma é prejudicado por quem fuma. Então o governo precisa agir. Daí a lei federal, que reserva espaço para fumante, reserva espaço para não fumante. Independentemente de ser externalidade positiva ou externalidade negativa, são falhas de mercado. E o governo precisa intervir. O governo precisa intervir. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Show? Né? Vamos em frente. Acompanhe comigo na tela. Outra falha de mercado. Desenvolvimento, emprego e estabilidade. Principalmente em economias em desenvolvimento, a ação governamental é muito importante no sentido de gerar crescimento econômico através de bancos de desenvolvimento, criar postos de trabalho e buscar estabilidade econômica. O governo tem que gerar emprego, gerar renda. O governo tem que criar postos de trabalho. O governo tem que buscar estabilidade econômica, desenvolvimento, emprego e estabilidade. Fecha aqui em mim. Antes do governo FHC, um pouco antes do governo FHC, no governo Itamar, nós tivemos a transformação do RV para o real. Quem era o ministro da Fazenda na época? FHC, que foi eleito presidente da República no ano de 1994 e assumiu em 95. O objetivo do Plano Real, da conversão da URV para o real, era acabar com a inflação. Ou, o que está acontecendo hoje, tem inflação um patamar controlável. Tem inflação um patamar reduzido. Há um patamar que as pessoas e a economia possa, né, de fato, vamos dizer assim, suportar. Isso tem a ver com externalidade negativa, mas tem a ver também com desenvolvimento, com geração de emprego, geração de renda. Porque a inflação alta, ela corrói o salário do trabalhador.
aquele, né, que de fato trabalha mês a mês para ter aquele seu salário. O governo precisa atuar também na questão da distribuição, no desenvolvimento econômico. Ou seja, você tem desenvolvimento econômico quando você combate a inflação, quando você gera emprego, quando você gera renda. Gerou emprego, gerou renda, significa dizer que você está dando condição para a população, né, para o país, para a economia se desenvolver. Então, desenvolvimento econômico, geração de emprego, geração de renda, também é uma externalidade. Perdão. Esses três que eu falei agora também são falhas de mercado. E o governo precisa intervir para minimizar os problemas com as falhas de mercado. Gerar emprego, gerar renda, gerar distribuição de renda, gerar riqueza. Ou seja, o Estado intervencionista é aquele que intervém no mercado para minimizar os problemas relativos às falhas de mercado e acabar com as falhas de mercado. Beleza? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. Assimetria de informação, sinônimo de informação imperfeita. Ocorre quando as informações sobre a qualidade e as características dos bens e serviços comercializados não estão distribuídos de forma simétrica entre consumidores e produtores. Ou seja, eles não têm informações idênticas, informações iguais. Um tem mais informação do que o outro e muitas vezes pode haver de um levar vantagem sobre o outro. Ou ainda, outro conceito, a simetria de informação é o fenômeno que ocorre quando dois ou mais agentes econômicos estabelecem entre si uma transação econômica com uma das partes envolvidas detendo informação qualitativa ou quantitativamente superior ao da outra parte. Essa assimetria gera o que define na microeconomia como falha de mercado. Os fenômenos de informação assimétrica ou informação imperfeita mais abordados são seleção adversa e o risco moral ou moral de Hazard. Fechando aqui em mim. Assimetria de informação. Quando comprador e vendedor têm informações diferentes com relação a determinado produto. Quer um exemplozinho bacana? Vou comprar um carro usado numa concessionária, numa agência. Vamos supor que este carro usado está todo engatilhado, todo cheio de gato. O motor está quase fundindo, está tudo quebrado por dentro lá. Eu não estou vendo, eu não sei, eu só vejo por fora. A lata está bonita, o banco está bonito, mas a mecânica é um lixo. Ou seja, vários defeitos estão ocultos naquele carro, naquele veículo. Isso é uma assimetria de informação. Consegue entender? Significa dizer que isso é uma falha de mercado. Isso prejudica o consumidor. Então o governo vai ter que atuar, ele vai ter que intervir para que uma das partes, geralmente o consumidor, naquele que tem menos economicamente falando, seja o maior prejudicado. Vamos ver os dois tipos de assimetria? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. Dois tipos de assimetria de informação. Primeira assimetria de informação, risco moral ou moral de Hazard. Se refere à possibilidade que um agente econômico mude seu comportamento de acordo com os diferentes contextos dos quais ocorre uma transação econômica. Ou seja, dependendo do contexto, a pessoa passa a mudar o seu comportamento. Isso é uma falha de mercado. Existe a existência do seguro. A existência do seguro desestimula as pessoas a evitar ou prevenir que o evento prejudicial ocorra. E, portanto, altera a probabilidade que ele ocorra. Fecha aqui em mim. O camarada tem um carro, ele não tem seguro. O cara é extremamente cuidadoso com o carro. Onde para, tem que ter um estacionamento coberto, etc. e tal. Aí, o cara faz o seguro, e depois daquele contexto seguro, o cara passa a deixar o carro em qualquer lugar, ele não está nem onde para o carro, onde para a noite. O que é isso? Isso é um problema com relação à comunicação. Isso é um risco moral. Beleza? Volta lá outro exemplo lá. Risco moral ou moral de Hazard. Exemplo, plano de saúde completo. A pessoa passa a visitar médico com mais frequência do que se a cobertura fosse limitada. Por exemplo, o cara passa a fazer mais cirurgias plásticas, que foi o exemplo que eu dei para você aí. Fecha aqui em mim. Eu faço um plano de saúde,
que não tem cobertura para cirurgia plástica. Eu nem almejo fazer uma cirurgia plástica. Quando eu passo a ter um plano um pouquinho mais caro, aquele contexto, eu passo e falo, não, meu nariz eu tenho que dar uma arrumadinha, eu tenho que dar uma arrumadinha aqui, eu tenho que dar uma esticadinha aqui, eu tenho que dar uma olhada aqui no pezinho de galinha, direitinho, eu tenho que botar meu lábiozinho assim igual a Gretchen, para ficar bonitinho, etc e tal, eu tenho que mexer na orelhinha, porque a orelhinha é a orelhinha de abano, etc e tal. Ou seja, o cara começa a ir no médico com mais frequência e passa a arrumar um monte de defeito em si próprio. Porque, no contexto, o plano de saúde cobre tudo. Isso é uma assimetria de informação. Como é que chama isso? Risco moral. Cuidado. Isso cai em prova. Cuidado. Beleza? Próximo. Próximo tipo de assimetria de informação. Seleção adversa. Ocorre quando os compradores selecionam de maneira incorreta determinados bens e serviços no mercado. Professor, o cara passa a selecionar errado? É. Professor, o cara passa a selecionar de forma equivocada? É. Ocorre quando as pessoas que correm os maiores riscos são aqueles que provavelmente comprarão seguros. Exemplo, a população tem pessoas saudáveis e doentes terminais. Se o preço do seguro for único e muito alto, os terminais adeririam ao plano e os saudáveis se arriscariam a não ter plano nenhum. Significa dizer que a gente tem uma seleção adversa. Fecha aqui. Seleção adversa. Informação equivocada. Devido à informação equivocada, eu passo a selecionar um produto de forma equivocada. O preço seguro é alto. Doente terminal, paga. O cara que não tem doença não paga. Significa dizer que isso é um problema. Isso é uma assimetria. Volta no slide lá. Eu coloquei o desenhozinho da saúde, do seguro de vida, só para você, né, ter uma ideia, para você fazer um link. Como é que chama isso? Seleção adversa. É uma falha de mercado, é um tipo de assimetria de informação. Finalizando a ideia, ocorre quando compradores selecionam de maneira incorreta determinados bens e serviços no mercado. Beleza? Ou seja, isso é uma falha na comunicação. Isso é uma assimetria de informação. Fecha aqui em mim. O governo tem que ter políticas e precisa intervir para não permitir que as pessoas selecionem produtos de forma equivocada, de forma errada, para que isso não aconteça. Ou seja, o Estado intervencionista vai ser aquele que vai intervir para minimizar as falhas de mercado e para resolver os problemas oriundos da falha de mercado. Esse vai ser o Estado intervencionista. Consegue entender? Veja que são várias falhas de mercado. Você que vai fazer concurso, cuidado! Isso vai cair na sua prova. Cuidado! Beleza? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. Eficiência econômica. Para Vilfredo Pareto, eficiência econômica acontece quando se obtém um equilíbrio. Com outras palavras, um equilíbrio geral, até mesmo parcial, quando existe um determinado ponto. Pois em uma conotação simples, né, e ao se utilizar um exemplo razoável, verifica-se que se melhorar a situação de determinado indivíduo ou família ou classe social, necessariamente corresponder-se-á a uma piora na situação de um outro indivíduo ou família ou classe social. Portanto, está-se em equilíbrio. Que bacana esse conceito. Esse conceito não é só de Pareto, não. Melhora a situação de um indivíduo e necessariamente eu pioro a situação do outro. Isso é uma situação de eficiência econômica. Fecha aqui em mim. Eficiência econômica, né? Melhoro a situação de um indivíduo, pioro a situação de outro indivíduo. Você quer um exemplo clássico disso? Tributação. Quem é mais rico, porque no Brasil existe a progressividade, paga muito mais imposto. Teoricamente falando, estou tirando mais renda dele. Teoricamente falando, estou piorando a situação dele. O governo pega esse imposto e faz programa de distribuição de renda para a população mais pobre. Então, nós temos uma eficiência econômica quando melhora a qualidade de vida de um e piora o do outro. Caramba, professor, Pareto pensava assim? É. E digo mais,
Não é só Pareto que pensava assim, com relação à eficiência econômica, não. Volta no slide lá, acompanhe comigo o raciocínio. Veja, caso contrário, estar-se-á em uma situação de ineficiência. Consequentemente, precisa de um ajuste econômico para demolir tal empecilho devastador. Olha só, se eu melhoro a situação de um indivíduo e necessariamente eu melhoro a situação do outro, significa dizer que eu tenho ineficiência econômica na visão de Vilfrido Pareto. Agora, acompanhe comigo o próximo slide, que não é só Pareto que pensa assim, não. Olha um outro autor aí, ó. O princípio da eficiência de John Rawls aparece tal como formulado por Pareto. Ele sustenta concretamente que uma configuração é eficiente quando se torna impossível melhorar as condições de vida de algumas pessoas sem ao mesmo tempo provocar prejuízos a outros. Então veja que na visão de John Rawls, ele tem a mesma visão de Pareto sobre eficiência econômica. Professor, eu preciso buscar essa eficiência econômica? Sim. Professor, essa eficiência econômica é algo que faz parte da atividade do governo? Sim. Do governo do Estado intervencionista? Sim. Porque essa eficiência econômica também é uma falha de mercado. Olha no slide outro autor aí, ó. Segundo Chacon, uma distribuição de um montante de bens entre certos indivíduos será eficiente quando não se puder fazer uma redistribuição desses bens sem que a melhora de pelo menos um desses indivíduos venha provocar prejuízo a alguém. Ou seja, um melhorou a qualidade de vida, mas alguém teve um prejuízo. Esta é mais uma concepção objetiva de que se entende por eficiência econômica, que necessariamente empurra para o receituário de crescimento, né, que bem administrado chega ao desenvolvimento econômico. Então, volta aqui para mim, ó. Chacon, redistribuição de bens tem que, no mínimo, melhorar a situação de um e piorar do outro. Professor, quando eu melhoro a situação de um, geralmente menos favorecido, e eu pioro a situação do outro, mais favorecido, ó, melhorei a situação desse, piorei a situação desse. Eu estou diminuindo as desigualdades sociais? Se eu estou diminuindo as desigualdades sociais, segundo Rawls, Pareto e Chacon, significa dizer que eu tenho uma eficiência econômica. Quem é que vai fazer isso? O governo, o Estado. No nosso contexto, o Estado intervencionista. Ele vai intervir nos setores da sociedade, sobretudo nesse caso do setor econômico, como, por exemplo, via tributação, para diminuir essa desigualdade, para diminuir este problema. Então, melhora a qualidade de vida de um e, pelo menos eu pioro um pouquinho a sua qualidade. Eficiência econômica. Se eu não conseguir fazer isso, melhorei a qualidade de vida de um, mas não piorei a qualidade de ninguém. Ineficiência econômica. Piorei a qualidade de vida de um, mas não melhorei a qualidade de ninguém. Está estacionado aqui, ó, ineficiência econômica. Eu não atingi a eficiência de Pareto, nem de Rawls, e nem a eficiência de Chacon. Beleza? Quem é que vai intervir nesse contexto? O governo. E isso ele vai fazer via Estado intervencionista para coibir, para diminuir, para minimizar uma falha de mercado. Falha de mercado, distribuição de renda desigual, por exemplo. Beleza? Próximo. Acompanhe comigo na tela. Desenvolvimento econômico. Agora há pouco eu falei de eficiência econômica. Se eu consigo atingir uma eficiência econômica, significa dizer que a tendência, segundo Hewlett, é você ter um desenvolvimento econômico. O que é desenvolvimento econômico? É um aumento significativo na renda real per capita de uma nação. Seu propósito fundamental é a obtenção de melhor alimentação, melhor saúde, melhor educação, melhores condições de vida e uma gama cada vez mais ampla de oportunidades de trabalho e de lazer para as pessoas dessa nação. Em essência, desenvolvimento significa transformação de estruturas econômicas da sociedade, a fim de se atingir um novo nível de capacidade produtiva. Isto, por seu turno, requer níveis sem precedente de poupança e de investimento. Fechando aqui em mim. Se eu passo a ter eficiência econômica, se eu diminuo as desigualdades econômicas,
E se a gente faz investimento no setor produtivo, e melhora a qualidade de vida das pessoas, melhora a alimentação, melhora a renda em termos globais, melhora o acesso à saúde, significa dizer que eu passo a ter desenvolvimento econômico. Então, um ponto importante e um pré-requisito básico para que eu tenha desenvolvimento econômico é que eu tenha eficiência econômica. Quem é que vai buscar essa eficiência econômica e, consequentemente, esse desenvolvimento econômico? O Estado, o governo, o Estado intervencionista. Estado intervencionista. Beleza? Show? Sem dificuldade? Tranquilo?